Olá, amigos e seguidores do canal, espero encontrar vocês todos bem. Nesse feriado do Dia dos Mortos, nós vamos então postar como tem sido combinado, como eu tenho feito já nas últimas semanas, quarta-feira, né, vou postar um clássico do terror, fazendo o contraponto com o Lovecraft, né, que é aos sábados. Dessa vez eu vou de novo num autor brasileiro, é um autor bem conhecido, né? Viriato Correia. Viriato Correia, ele é também maranhense, já é mais um na nossa lista aqui, e tem uma biografia assim, bem com muitos pontos em comum com a do Humberto Campos, que a gente postou Os Olhos que Comiam Carne, né, na semana passada. O Viriato Correia é maranhense também, aquela mesma história. Ele saiu do Maranhão, ele nasceu em 1884, 2 aninhos antes do Humberto Campos. Saiu do Maranhão, só que o outro foi para o Pará, na escala para o Rio de Janeiro, né, para a capital. E o Viriato foi para Pernambuco, para Recife, começou um curso de Direito lá. E depois foi para o Rio de Janeiro, onde aí mergulhou na carreira literária, bastante semelhante. Tem uma diferença boa, que ele viveu muito mais tempo, né? Humberto Campos morreu jovem, né? Em 34, e esse não, o Viriato, ele veio a falecer só em 1967, ficou no Rio de Janeiro todo o tempo. E outro ponto de contato, outra semelhança com Humberto Campos, é que ele tentou entrar na política, um daqueles enganados que achava que depois do golpe republicano ia ter vida política, né? O que passou a ter foi uma ditadura, e que foi depois interrompida para a instalação de uma nova ditadura, né? A ditadura do Estado Novo. Mas então, em 1911, o Viriato entrou para a política e tal, rapidamente se viu que não era bem assim e foi preso, inclusive, na Revolução de 30, como o Humberto Campos, igualzinho. E depois largou da política, viu que o mar não estava para peixe, como se diz, e ele então virou e passou a se dedicar exclusivamente à literatura. Ele participou, ele teve uma carreira assim, bem diversificada, ele é bem conhecido pelas obras para criança. Ele escreveu, para começo, muita coisa sobre a história do Brasil, naquele esforço republicano de criar uma história do Brasil só pós-império, né? E ele escreveu muita coisa na linha ufanista, assim, sobre a história do Brasil, sobre personagens históricos, Marquesa de Santos, Tiradentes e outros, né? Sempre dentro da linha que o governo achava legal. Nada de Dom Pedro, nada de José Bonifácio, só mesmo quem estava autorizado. Então ele escreveu muita coisa e escreveu contos genuinamente infantis, né? Como o famoso Cazuza, né? Cazuza todo mundo conhece. Então ele ficou muito famoso por essas obras infantis, uma espécie de paralelo à obra do Monteiro Lobato, né? Não teve o mesmo alcance do Monteiro Lobato nesse campo, mas ficou bem conhecido, né? Foi bastante presente na vida das crianças da minha geração, pelo menos. O Viriato Correia é muito manjado. E ele escreveu outro tipo de literatura também. Ele tem, então, o conto de hoje, por exemplo, O Assassino de Crianças, é um conto horrível, horrível. Ele faz parte de uma antologia, né, chamada Novelas Doidas, o nome já diz muito. Dependendo se agradar essa história de hoje, O Assassino de Crianças, eu posto, é um conto bem curtinho, 10 minutinhos. Eu narro depois, nas outras quartas-feiras, outros contos do Viriato. Tem outros contos de terror, suspense, assim, bem interessantes. A Cobra Preta, legal. A Madrugada Negra, é desse mesmo livro. Esse livro aí do Novelas Doidas, né? Então essa é mais ou menos o cenário do autor, Viriato Correia. A obra, espero que vocês gostem, é bem legal, bem interessante. E vamos lá. Saudações a todos, até sábado. Sábado vamos voltar com Lovecraft.
ainda é, salvo engano, é a penúltima obra de 1919. Essa obra de hoje aí do Viriato é 1921, né? O Novelas Doidas. Espero que vocês gostem e saudações a todos. O Matador de Crianças, Viriato Correia, 1921, extraído do livro Novelas Doidas. 3 dias de julho do capitalista Diniz de Pádua, encontrei-me no bonde da Gávea com o engenheiro Gastão do Lago, meu velho amigo de muitos anos. Gastão do Lago servira no conselho de sentença que condenara ao réu, e eu queria minúcias do júri. O caso havia me interessado até ao mais fundo da curiosidade. O capitalista Diniz de Pádua, vulto de maior destaque no alto comércio daquele tempo, modelo de virtudes, de bom gosto e elegância, fora surpreendido envenenando a neta, uma criança de 3 anos, loira como uma espiga nova, alegre e risonha como um pássaro solto. As circunstâncias do crime eram horríveis. O capitalista matara a pequenita lentamente, dia a dia, dosando maior porção de veneno até a tarde fatal em que a criança morrera. Não havia apenas indícios veementes de que fora ele o autor da morte, mas a segurança, a certeza, a prova. Num armário de seu gabinete particular encontram-se vários frascos de veneno, uns cheios, outros vazios, um veneno misterioso que os médicos nunca puderam determinar com precisão o que fosse. Depois de negativas teimosas, o capitalista acabara confessando tudo, e de uma maneira cínica, imprevista e revoltante. Matara por esporte, afirmara, movendo os ombros. Matar a netinha, tão pequena e tão loira, por esporte? A polícia acabou por apurar que 2 ou 3 crianças da idade da pequenita, netas também do argentário, mortas havia alguns anos, tinham sido também por ele assassinadas com o tal veneno desconhecido. O crime tivera uma encenação ruidosa, a princípio a do mistério, depois a grande encenação do nome do criminoso. A cidade ferveu de ódio por muitos dias. Ninguém podia imaginar na figura de Diniz de Pádua, tão distinto, amável, correto e feliz, a veia repugnante de um assassino capaz de matar paciente e friamente os netinhos. Miserável, infame, a pena de morte para um bandido assim. Eu crivava o Gastão do Lago de perguntas. Como se apresentar o miserável no júri? Como o mesmo cinismo que na polícia? E a cara? Que expressão tivera ele durante a acusação? Como ouvir as palavras do promotor? Como receber a condenação? Tranquilo? Indiferente? Bandido, bandido. Condenação unânime, não foi assim? Perguntei num tom afirmativo. Não, houve um voto a favor do réu, respondeu meu amigo. Não é possível. É exato. Quem foi esse miserável? Não foi miserável nenhum. Estás a brincar. Palavra, houve um voto a favor. Mordi os beiços. Não estaria esse tipo do voto a favor, convencido de que o Diniz de Paula era um matador de crianças? Estavam. Não teria a segurança de que ele matou miseravelmente a netinha? Segurança total. Tinha mais a certeza do que as 2 outras crianças que morreram anteriormente. Foram assassinadas pelo capitalista. Então, Gastão do Lago chegou-se mais para perto de mim. Ouve-me. Há uma justificação. É necessário primeiro ouvir a história do Diniz de Pádua, história que ninguém conhece aqui no Rio, mas que é horrenda e estranha. Conheci o Diniz de Pádua em Feira de Santana, na Bahia. Era já rico, com grandes negócios de gado. Devia ter seus 40 anos, quando se apaixonou por Dona Angélica, que naquele tempo não tinha mais que 18. Dona Angélica foi o tipo de mulher mais formosa que eu tenho visto em dias da minha vida. Alta, clara, os cabelos de um ouro iluminado, o olhar de uma humildade languescente. Era uma criatura magnífica, dessas belezas aparatosas que não só nos enchem os olhos, como também o coração. O Diniz de Pádua casou-se completamente perdido de amor. Vim para o Rio e nunca mais nos vimos. Passaram-se vários anos. Uma noite, num baile em casa da baronesa Lopes da Cunha, vejo entrar Dona Angélica ao lado de um rapagão moreno e atrás um homem grisalho, com ar distinto e maneiras gentis. Conheci imediatamente o Diniz de Pádua, mas havia agora uma comédia que me vinha desnortear. O Diniz não era mais o marido de Dona Angélica, era o pai.
O marido, ao que me afirmou toda a gente na festa, era o Rapagão Moreno. E como se explicava aquilo? Perguntei. Um dos tais dramas domésticos, horrendos, nojentos, extravagantes, de que há tantos debaixo desses telhados e de que aqui fora não sabemos. Imagina a minha surpresa quando o Diniz de Pádua me foi apresentado como pai de Dona Angélica, e esta como mulher do Rapagão Moreno, o Bernardes Colomba, que ainda hoje a sociedade aceita como o marido. Não me conheceram. Compreendi que ali estava um drama conjugal que eu nunca devia desvendar aos olhos ignorantes. A família tem o seu mecanismo próprio e o diabo leve a quem quiser introduzir novidades na máquina. Funcionava bem com aquela farsa e não seria eu a perturbar-lhe o funcionamento. Mas a minha curiosidade, a minha horrível curiosidade, fiquei com o caso na cabeça, a verrumar-me todos os dias, todas as horas. Voltando à Feira de Santana, lá me contaram tudo. É um romance negro. E Gastão do Lago contou emocionadamente. 1 ano depois de casado, Diniz de Pádua adoeceu. Foi à Europa, voltou, doente sempre. Entregou-se afinal a um curandeiro da roça. As tisanas dos curandeiros da roça são medicações terríveis, fazem bem a uma coisa e mal a outras. Quando o Diniz se restabeleceu, estava perdido. Era homem apenas na figura sempre distinta, sempre simpática. Nunca mais o seria nos impulsos que caracterizam o nosso sexo. Dona Angélica tinha 20 anos. Era a violenta eloquência da carne, a pujança mais viva aos desejos. Vê tu a situação desse homem. Por bem dizer, novo, rico, com a mulher mais linda da terra, amando-a numa cegueira e sem poder amá-la. Deu-se o que era de esperar. Dona Angélica teve um amante, esse Bernardes Colomba, que tu conheces. O rapaz apareceu em Feira de Santana como promotor público e o namoro começou. Numa cidade pequena, essas coisas saltam logo aos olhos. O marido foi um dos primeiros a saber. Resolveu a situação discretamente. Mudar-se-ia para o Rio, pretextando altos negócios, fugindo assim ao ridículo da língua mexeriqueira e impiedosa da gente do interior. Mas a sua força moral, o prestígio doméstico estavam completamente arrasados. A mulher bateu o pé. Só viria se o amante a acompanhasse. E não teve esse homem coragem de mandar essa mulher para o inferno? Exclamei revoltado. Sabes lá o que são esses amores doentios, absorventes, que se infiltram nos espíritos enfermos? O amor, que é mais velho do que tudo, é a eterna surpresa, a inesgotável novidade. O Diniz de Pádua amava a mulher numa embriaguez total. Sujeitou-se a tudo. Aqui, para atender às conveniências e talvez por lembrança da mulher, apresentou-se como pai de Dona Angélica e esta como esposa de Bernardes Colomba. O Rio não os conhecia. A máscara podia ser perfeita. A sociedade aceitou-os de portas abertas. A beleza majestosa de Dona Angélica impressionou as altas rodas. Considera bem a situação miserável do Diniz de Pádua, continuou Gastão do Lago, depois de uma pausa. Marido com todos os sacramentos, dono, senhor absoluto daquela mulher, tendo de a entregar a outro, de dizer com a sua própria boca que o outro era marido, isto porque apenas não sentia dentro em si um assomo de energia para separar-se da criatura a quem amava, numa obsessão e numa tortura. Vê, considera a situação desse pobre homem, a fingir de pai, a conservar por tantos anos a mesma máscara na cara, a sorrir, a fingir felicidade, a fazer de comediante, numa farsa ignóbil em que o único ridículo, o único torturado era ele. Que ódio horrendo, diabólico, incontido não devia ele ter por aquela mulher e por aquele homem. Imagina o que não devia ir na alma do desgraçado no dia em que nasceu o primeiro filho de Dona Angélica, filho que ele sabia que era do outro, filho que era a prova de sua miséria, de sua escravidão e de sua infâmia. Que angústia estranha não havia de sofrer o pobre homem ao ouvir a criança, na sua inconsciência, chamar-lhe vovô, beijar-lhe as barbas e afagar-lhe o rosto. Considera um instante e vê quando não sofria o desgraçado tão rico, tão infeliz dentro do seu ouro e tão miserável dentro de sua casa. Não tendo forças para vingar-se da mulher, continuou Gastão do Lago, Diniz de Pádua vingou-se nos filhos dela. Ninguém sabe ao certo a visão desses espíritos doentios. É possível que o capitalista visse nas crianças o suplício vivo que a mulher lhe impunha. Nunca um filho de Dona Angélica passou dos 3 anos e 3 meses. Morreram todos com uma idade exata. Os desequilibrados passionais fazem a cultura do requinte.
Diniz de Pádua preocupava-se em matar os filhos de sua mulher ao chegarem sempre a uma determinada idade, 3 anos e 3 meses, e matava-os devagarinho, dia a dia, dose a dose de veneno, com a voluptuosidade do gato que leva horas inteiras a brincar com o ratinho entre os dentes. E matá-los-ia a todos que viessem nascendo, se não tivesse sido apanhado. Pela criada, não é verdade? Isso disseram os jornais, mas quem o apanhou foi Dona Angélica. As mães têm a virtude de adivinhar. E ela mesma, no fundo, devia esperar alguma vingança do marido legítimo. Ao morrer-lhe o primeiro filho, ficou de sobreaviso. Ao morrer-lhe o segundo, quase que teve a certeza. Ficou de sentinela, mas o disfarce do Diniz de Pádua era tal que ela não conseguiu salvar a vida do terceiro. O caso é horrendo, mas havemos de concordar que o capitalista não era um matador de crianças. Matava-as apenas para vingar-se da mulher. O bonde parou. Gastão do Lago apertou-me as mãos apressadamente ao estribo, dizendo: O voto a favor do réu foi meu. Não me arrependo. E saltou. Fim.